A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 13 e versículo de número 14 ao 19, que vai nos dizer assim: Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco, e ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. Ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos, irmãos, de maneira muito clara que Jeoás, ele deveria ter tentado mais um pouco. Ele só lançou a flecha 3 vezes e cessou. Tem momentos em que a gente quer parar, em que a gente quer desistir, mas a ordem do Senhor é continue, porque só falta um pouquinho para a vitória ser completa. Declare comigo: eu vou perseverar, porque não vai demorar para a vitória ser completa. Eu vou perseverar porque não vai demorar para a vitória ser completa. Quem estava dizendo aqui para o rei Jeoás, que era o rei de Israel, que teria a vitória de Israel contra os sírios, foi o próprio profeta Eliseu. Um homem de Deus, um homem que estava aqui sendo usado por Deus para dizer para o rei de Israel que ele tinha que atirar a flecha. Tem momentos, irmãos, que nós só temos que fazer a nossa parte para Deus fazer a dele. É porque o possível quem faz é eu e você. Não adianta a gente querer que Deus faça tudo, porque ele não vai fazer tudo. Nós fazemos o possível e o impossível quem faz é Deus. É Deus quem dá a vitória, é Deus quem abre a porta, é Deus quem desfaz o laço, é Deus quem repreende as artimanhas do inimigo, é Deus quem determina a sua vitória e você se posiciona. Rasto, caire, andarabaia. Deus está falando com pessoas aqui de maneira muito clara e dizendo: se posicione. Eu estou cansada, irmã. Eu estou cansado, irmã. Mas o Senhor está dizendo: só mais um pouquinho de tempo. Se você desistir agora, você não vai receber a vitória por completo. Eu vou repetir para você entender. Se você desistir de algumas coisas que Deus confiou a você agora, sua vitória não será completa. Deus manda eu te falar que a vitória é completa que Ele tem para te entregar. Aqui nós observamos que era para os sírios serem consumidos, era para eles serem exterminados. A vitória era para ser completa, mas não foi por causa de Jeoás. Muitas vezes, irmãos, é a nossa falta de posicionamento que nos impede da gente viver os propósitos de Deus. Mas eu tenho uma promessa de Deus, irmã, então é só aguardar, cruzar os braços e pronto. Não. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa lançar a flecha, você precisa investir, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar para que a tua vitória seja completa, porque Deus tem vitória por completo para os seus filhos. Deus não quer, irmãos, que a obra fique pela metade, mas Ele tem preparado para você, para mim, para nós, uma vitória completa. Você observa que a ordem de Eliseu foi: toma um arco e flechas. Ele tomou o arco e as flechas, que foi o rei Jeoás, tomou, pegou. Disse ao rei de Israel, versículo de número 16, retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse:
Abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Tinha uma palavra liberada. Aquela flecha que Joás estava lançando não era humana, que ia dar vitória para ele, não. Mas seria a flecha da vitória do Senhor. Ei, Deus estava determinando aquela vitória. Que a vitória seria completa. Quando a gente vê o profeta Eliseu dizendo que os sírios seriam feridos até os consumir, ou seja, que eles seriam exterminados, Eliseu não errou no que estava falando. Quem errou foi o rei de Israel com a falta de posicionamento. Muitas vezes queremos cobrar de Deus aquilo que é pra gente fazer. Aí recebemos palavras proféticas, Deus fala com a gente, usa os seus filhos, os seus profetas, pastores, missionárias, seja quem for que Deus usa para você. Você toma posse daquela palavra, mas a palavra não acontece por completo ou ainda não aconteceu. É hora de examinar a sua vida e ver, será que eu estou fazendo a minha parte? Era necessário para a vitória ser completa, o rei de Israel fazer a parte dele. É necessário você fazer sua parte. Não vai ser fácil muitas vezes se posicionar para receber a vitória. Mas quando Deus determina, a gente não pode ter medo de investir. A gente não pode cansar de investir. Por quê? Porque as coisas de Deus também vai ter luta. Às vezes a gente vai se sentir exausto. Muitas vezes a gente vai se sentir cansado. Mas será o nosso posicionamento que vai mudar tudo. A nossa perseverança. Deus trouxe pessoas aqui para lhe dizer, não desista. Porque a perseverança, a determinação vai te levar a lugares que você não imagina. Vai te fazer viver coisas que você mesmo ficará surpreso. Que você mesmo ficará surpresa diante do que Deus vai fazer. Deus tem coisas extraordinárias para a vida de pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. E Ele diz para você, não é tempo de desistir. Mas, irmã, eu já investi tanto tempo de oração nesse casamento. Mas, irmã, eu investi tanto tempo de oração neste ministério, neste filho, neste negócio. E eu tô pensando realmente em desistir porque está difícil. O Senhor está dizendo, está difícil, mas a vitória vai chegar. Declare comigo, mesmo estando difícil, eu creio que Deus já determinou a minha vitória. Mesmo estando difícil, eu creio que Deus já determinou a minha vitória. Minha irmã e meu irmão, o que você tem que fazer é se apegar à palavra de Deus. É se apegar àquilo que Deus determinou, o que Deus falou, o que foi que Deus liberou para você. O que Ele diz que vai chegar na sua vida, mas irmã, é impossível o que Ele falou, mas Ele disse que a vitória vai ser completa, então vai ser, se apegue à palavra, se apegue à promessa, se apegue àquilo que Deus falou, porque Ele é fiel para fazer. O Deus que estava aqui usando o profeta Eliseu, um homem de Deus, porque o profeta Eliseu era um homem de Deus, e Deus não tinha errado o endereço quando falou a Joás que ele feriria os sírios até os consumir. Ou seja, a palavra foi lançada, mas Joás precisava tomar posse dela e fazer a parte dele. Isso não aconteceu, irmãos. Ele só lançou a flecha 3 vezes e cessou. Ou seja, ele parou antes do tempo. Por isso a vitória não foi completa. Não foi por falta de palavra de Deus. Não foi porque Deus disse a vitória vai ser uma parte. Você vai ter uma parte de vitória, mas depois eu dou o restante dos sírios a outro rei para que eles destruam completamente. Não. Era para Joás tomar posse daquela palavra, investir. Ei, rabasturicandorei. Invista, Joás, invista. Deus está dizendo, é para você investir mesmo. Mas está difícil, eu estou cansada. O Senhor está dizendo, é para investir. Eu estou exausto, mas é para continuar. Porque eu quero te dar a vitória por completo. Eu quero fazer o impossível. Acontecer. Deus vai surpreender o coração de pessoas aqui que entraram pensando em desistir, mas o Espírito Santo me revela que o Senhor está falando contigo de maneira surpreendente através dessa palavra, e você está se animando no Senhor, e você está dizendo, eu não vou desistir na metade, eu não vou desistir na quase conclusão deste negócio, mas eu vou
até o fim, porque o meu Deus me chamou para perseverar. O meu Deus me chamou para que eu me posicione, para que eu possa viver os propósitos, para que eu possa viver os desígnios. Eu não posso ser covarde, eu não posso ser medroso, eu não posso investir pouco, eu não posso ter medo de investir, porque se eu tiver medo, eu não vou ter colheita, eu não vou ver o resultado daquilo que Deus falou que vai fazer recai na minha vida. Para ver a palavra de Deus se cumprindo, nós precisamos nos posicionar. A gente vê isso de maneira muito clara. Não adianta ter uma promessa e viver de uma forma como se Deus tivesse que fazer a promessa acontecer, independente de como você esteja, independente se você está posicionado ou não. Ei, meu irmão e minha irmã, Deus não tem obrigação de cumprir promessa com gente que é descompromissado, com pessoas que não fazem a sua parte. Deus disse que você vai ser pregador, como a Bíblia, ore. Deus disse que você vai cantar para as nações. Busque ao Senhor, seja cheia, seja cheio. E ensaie, leia a Bíblia também. Busque ao Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer. Ai, irmã, mas Deus me prometeu, eu tô aguardando na promessa. Aguardar a promessa de Deus não é cruzar os braços, Joás. É se posicionar. Ah, mas já me posicionei um tempo, mas agora eu tô cansada. Mesmo cansado, o Senhor está dizendo, lança a flecha para ter vitória por completo. Faz a tua parte. O possível quem faz é você e o impossível quem faz é Deus. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus nos dá vitória completa. Deus não tem vitória para você pela metade. Deus não é Deus de metade ou de quase conclusão. Deus é Deus de conclusão. Deus é Deus que quando Ele determina, Ele faz o impossível acontecer. Ele abre porta onde não tem parede. Ele faz a cura chegar. Ele faz o sobrenatural acontecer para dar vitória ao seu povo, mas o povo dele precisa se posicionar. E o Senhor diz para você através dessa palavra, é tempo de se posicionar. É tempo de você fazer a sua parte, que quando você faz a sua parte, o Senhor faz a parte dele. O Senhor peleja por você, o Senhor trabalha para você. A flecha da vitória não era de Joás, não era a flecha da vitória de Joás, flecha da vitória de Joás, era a flecha da vitória do Senhor. Porque quando o Senhor determina, eu não preciso entender o que Ele vai fazer, quais são os métodos que Ele vai usar, como a vitória vai chegar. Eu só preciso me posicionar crendo que se a vitória é do Senhor, será completa. Crendo que se a vitória é do Senhor, Ele vai me ajudar, Ele vai me dar força, eu vou investir, eu vou fazer a minha parte e Deus fará dele. Declare comigo, eu vou viver as promessas de Deus para minha vida, porque eu vou fazer minha parte. Eu vou viver as promessas de Deus para minha vida, porque eu vou fazer minha parte. Talvez você mesmo, ou pessoas que você conhece, tinha promessa de Deus e você não viu se cumprir. E você chegou a perguntar a Deus, Deus, por que o Senhor fez promessas para fulana? Se o Senhor fez promessas para mim, para ciclano, por que não aconteceram? Tem coisas que não acontecem, irmãos, porque ainda não é o tempo. Mas tem outras coisas que não acontecem por falta de posicionamento. Ter uma palavra não é o suficiente, você precisa crer nela e se posicionar. Porque Deus, Ele libera a palavra sobre os seus filhos, como Ele liberou aqui através do profeta Eliseu para Joás, o rei de Israel. Mas era necessário um posicionamento deste rei. Tem momentos que a gente não entende isso. Aí pensa que é só ter a palavra e ficar vivendo de qualquer jeito. Mas não. Eu tenho palavra, eu tenho promessa. Deus falou, mas eu faço a minha parte. Porque se eu não fizer a minha parte, não tem como a vitória chegar. Se eu não fizer a minha parte, a porta não vai abrir. Se eu não fizer a minha parte, Deus não vai fazer o que Ele me prometeu. Sabe por quê? Por falta de posicionamento meu. A vitória não foi completa. Versículo de número 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os ciros até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os ciros. Ou seja, você não fez a sua parte. Era para você ter feito umas 5 ou 6 vezes. Você poderia ter lançado a flecha. Se você tivesse feito isso, você teria ferido os ciros por completo. Porém, como você não fez, a vitória não vai ser completa. Só 3 vezes você ferirá os ciros. Ou seja, quer viver vitória completa? Faça a sua parte. Quer que Deus faça aquilo que Ele te prometeu com riqueza de detalhes? Se posicione. Mas como é que eu me posiciono?
Se posiciona orando. Se posiciona lendo a palavra. Se posiciona, meu irmão e minha irmã, vigiando, tirando aquilo que não agrada ao Senhor, fazendo a sua parte, se posicionando para receber. Deus diz para pessoas aqui que estão me ouvindo neste exato momento, é tempo de se posicionar. Enquanto você se posiciona, eu abro a porta. Enquanto você se posiciona, eu te dou a vitória por completo. Enquanto você se posiciona, eu entro com salvação na sua casa. Enquanto você se posiciona, eu trago a porta aberta. É tempo de se posicionar. Não é tempo de se conformar com o que está acontecendo. Eu vou só um pouquinho aqui, mas eu tô cansada. Não dê lugar ao cansaço, diz o nosso Deus. Mas é tempo de buscar. É tempo de investir o que você puder. Vá até o fim em vista. Porque enquanto tu investe, Joás, o Senhor manda a vitória por completo. Não para agora, não desiste agora. Porque Deus não tem para você vitória pela metade. A vitória que Deus tem determinado para sua vida é completa. Declare comigo, eu creio que a vitória de Deus vai ser completa na minha vida. Eu creio que a vitória de Deus vai ser completa na minha vida. Se posicione, não como este rei que cansou rápido, que desistiu. Mas seja alguém perseverante. Seja alguém que permanece. Seja alguém que permanece. Porque quando você permanece, Deus faz o impossível acontecer. Quando você permanece, a porta se abre. Quando você permanece, você vê o milagre extraordinário acontecendo e você diz, só o Senhor é Deus que fala e cumpre. Mas para ter cumprimento de palavra é necessário posicionamento da nossa parte. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, pela tua fidelidade, pelo teu zelo, Pai, para conosco. Obrigada, Senhor, por esta resposta que falou conosco de maneira tão clara que nós precisamos investir, que nós não podemos parar, não podemos retroceder, Pai, não podemos dar lugar ao cansaço, ao desânimo, à frustração, à fadiga, mas nós devemos dar lugar à fé, continuar investindo, continuar orando, continuar buscando, porque a vitória que o Senhor tem determinada para a nossa vida não é pela metade, a vitória é completa. Era a vitória completa que o Senhor tinha, Pai, para o rei de Israel e para o seu povo, se o rei se posicionasse, mas foi por falta de posição de Joás que não teve vitória completa. Não deixa, Senhor, não deixa a gente ficar, meu Deus, distraído sem se posicionar, mas nos desperta, meu Deus, através dessa palavra e desta oração, para que a gente se posicione, para que a vitória seja completa, para que o teu nome seja glorificado, para que coisas grandes sejam, meu Deus amado, manifestas na nossa vida, para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado e que cada nome, Senhor, que cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária, que o Senhor traga resposta e testemunho para o teu povo contar, Jesus. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe cada um que tem servido de canal de bênção aqui diariamente nas nossas vidas, que o Senhor, meu Deus amado, esteja com eles, os prospere, que o Senhor, meu Deus, conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Visita os teus filhos, Pai. Continua falando o melhor, Espírito Santo, ao coração de cada um deles. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma
que Eliseu, ele lançou uma palavra de Deus sobre Jeoás, e Jeoás precisava tomar posse. Deus, ele já lançou palavras sobre a sua vida, e você precisa se posicionar. Não se posicionar como alguém que não está disposto a ter uma vitória por completo, como alguém que faz as coisas de qualquer forma, não. Mas se posicionar como alguém que quer a vitória por completo, porque Deus não começa a obra, irmão, para deixar pela metade, irmã. O que ele começa, ele traz a conclusão para a nossa vida. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque o nosso Deus faz a dele, que é nos dar a vitória. Nós nos posicionamos e o nosso Deus determina a vitória para a nossa vida, e o nome dele é glorificado de maneira extraordinária e sobrenatural. Se posicione, porque Deus já determinou a sua vitória. O que você precisa fazer é a sua parte para Deus fazer a dele. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém. Sua vitória será completa em nome de Jesus. Deus abençoe.